Olá, meus amores de quarto ano! Hoje nós iremos estudar as palavras terminadas em izar com Z e izar com S. Para trabalharmos as atividades terminadas com esses sufixos, precisamos compreender alguns conceitos. Mas quais são eles, professora? Palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? A palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras. Por exemplo, a palavra café dá origem a cafezal, cafeteria, cafeteira, cafezinho. Temos que compreender também o que é um sufixo. O sufixo é o elemento que, acrescentado a um radical, forma uma nova palavra. Usa-se o sufixo sempre no final das palavras. Temos que relembrar também o que é um substantivo. O substantivo é tudo que nomeia os seres em geral. O adjetivo é a palavra que qualifica ou caracteriza o substantivo. E o verbo são aquelas palavrinhas que expressam ação, estado ou fenômeno natural, ok? Agora nós vamos na página 65 do nosso livro e vamos perceber que há um RA. Esse RA vai trabalhar as palavrinhas terminadas com izar e izar, com Z e com S. E diz: leia atentamente as notícias a seguir. Muricy e Caio confirmam o favoritismo do Flamengo sobre o River Plate. Falta menos de um mês para a final da Copa Libertadores. E os comentaristas já começam a analisar com S o favorito ao título. Na última segunda-feira, no programa Bem Amigos do Sport TV, Muricy Ramalho e Caio Ribeiro, que já estiveram em campo, afirmaram que o Flamengo pode faturar o troféu. Texto 2. Biografia do locutor Fiore Gigliotti será lançada no Museu do Futebol. A intenção é eternizar a memória do criador de bordões famosos como abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. E nós podemos perceber que a palavra eternizar se escreve com Z. O tempo passa e crepúsculo do jogo. O lançamento será nesta terça-feira, 29 de outubro, no Museu do Futebol, no Pacaembu. Você percebeu que analisar se escreve com S e eternizar se escreve com Z? Por que isso acontece? Para formar um verbo com base em um substantivo ou adjetivo, usamos o sufixo izar com Z. Por exemplo, útil, utilizar, atual, atualizar, fértil, fertilizar, canal, canalizar. Então, sempre que houver um substantivo ou um adjetivo e formos formar um verbo a partir dele, nós utilizamos o izar com Z. Entretanto, se a palavra primitiva, ou seja, aquela que dá origem a outra palavra, possuir uma letra S, ela será usada para a formação do verbo também. Então, quando a palavrinha primitiva vier com S, quando ela for transformada em verbo, o verbo também vai ser escrito com S. Por exemplo, análise, analisar, liso, alisar, revisão, revisar, pesquisa, pesquisar. Se o verbo for escrito com S, suas formas conjugadas também serão escritas com S. Por exemplo, pesquisar. Eu pesquisei os comentaristas esportivos ontem. Nós pesquisaremos vôlei. E vocês? Da mesma forma, se o verbo é formado com a letra Z, a mesma letra será usada em suas formas conjugadas. Atualizar. Você já atualizou a tabela dos resultados do campeonato? Estou sempre atualizando o meu blog de notícias esportivas. Resumindo, quando o verbo for escrito com S, a sua forma conjugada também vai ser escrita com S. Quando o verbo for escrito com Z, a sua forma conjugada também será escrita com Z. Porém, existem 3 exceções.
A palavra catequese, que se escreve com S, quando eu a transformo em um verbo, ela vai passar a ser escrita com Z. Catequese com S, catequizar com Z. A palavra parabéns se escreve com S, mas quando eu for transformá-la em verbo, se tornará parabenizar. Então, parabenizar já vai ser escrita com Z. Síntese, sintetizar. Síntese se escreve com S. Quando eu transformo essa palavra em verbo, ela se transforma em sintetizar com Z. Ok? Sabendo disso, nós vamos para o nosso mão na massa, na página número 66. No número 1 diz: complete as seguintes manchetes com a forma correta dos verbos. Letra A: Brasil versus Argentina. Tracinho: piora de um e melhora do outro no pós-Copa Americana. A palavrinha que vamos colocar é simboliza, mas eu vou escrever simboliza com S ou simboliza com Z. Simboliza vem do verbo simbolizar, que se escreve com Z. Portanto, o nosso simboliza também será com Z. Letra B. Medalhistas paralímpica pede doação para tracinho, tratamento médico. Nós vamos escrever o verbo finalizar, mas finalizar com S ou finalizar com Z? A palavra finalizar vem do substantivo final, portanto, ela é escrita com Z, ok? Letra C. Tatuador faz palestra para tracinho, jogadores sobre risco de tatuagem. Que palavrinha eu devo usar? Conscientizar com S ou conscientizar com Z? Da mesma forma, a palavra consciência é um substantivo. E como substantivo, ela se escreverá com Z. Letra D. Tiago Nunes vai, tracinho, 25 jogadores emprestados pelo Corinthians. Nós temos a palavrinha analisar, mas analisar se escreve com S ou com Z? Nesse caso, analisar se escreve com S. Por quê? Porque análise já se escreve com S. Então, a sua palavrinha derivada também vai se escrever da mesma forma. Número 2. Escreva os verbos que derivam das palavras abaixo. Utilize, com base no que você aprendeu, as terminações isar com S ou isar com Z. Então, nós temos análise, ameno, deslize e improviso. Transformando essas palavrinhas em verbo, nós teremos analisar com S, porque ela é derivada da palavra análise. E análise já se escreve com S. Amenizar, que vem do adjetivo ameno, e todas as palavras vindas de substantivos ou adjetivos são escritas com Z quando passam a ser verbos. A palavra deslizar, que vem de deslize, que já se escreve com Z, e a palavra improvisar, que vem de improviso, que já se escreve com S. No Aprender Brincando, nós vamos fazer uma brincadeira a respeito de esportes. Nós vamos até a página 11 e 13 do material de apoio, juntar nossa família, nosso papai, nossa mamãe, nossos irmãos, nossos primos, e vamos fazer uma brincadeira bem legal. Que brincadeira é essa, professora? Vocês vão recortar o dado da página 11, que tem vários esportes: futebol, tênis, vôlei, natação, basquete e judô. Vão montar o dado e vão destacar também as figurinhas do material de apoio da página 13, que diz jogador, jogador, locutor esportivo, comentarista, comentarista. Quando vocês destacarem, vocês vão formar equipes para simular uma competição esportiva. Uma pessoa vai fazer a narração e os outros dois serão os comentaristas desse jogo, dessa competição esportiva, como em um debate. Vocês vão escolher quem será os jogadores, quem será o narrador e quem será o comentarista. Vocês irão jogar o dado e verificar qual esporte está sendo indicado por ele. Com o esporte e os papéis definidos, sem planejamento ou treino, os dois competidores
ou seja, os dois jogadores devem simular uma partida ou uma disputa entre si, fazendo mímicas de uma competição esportiva, enquanto o narrador faz a narração e os comentaristas observam. A simulação deve ser breve. Vocês podem determinar o tempo de acordo com a disponibilidade de cada um. Após finalizarem a competição, os comentaristas vão passar a comentar o que viram através de um debate. Vocês podem repetir a brincadeira quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Essa brincadeira é só para vocês se divertirem com a família de vocês e treinarem a habilidade de comentar jogos esportivos. Na página número 67, nós vamos fazer aquela revisão de tudo que estudamos durante o capítulo. Vão pintar de azul aquilo que aprenderam, de laranja aquilo que tem dúvidas e de vermelho aquilo que vocês não compreenderam bem. Primeiro, compreender o gênero entrevista em suas modalidades escrita e oral, suas características e sua função social. Segundo, compreender a diferença de sentido entre as palavras mas e mais, lembrando que o mas traz ideia contrária àquilo que foi dito anteriormente, e o mais é o contrário de menos, e ele dá a ideia de soma, de adição, de juntar algo. Identificar as regras de acentuação gráfica das palavras monossílabas e oxítonas. Lembrando que os monossílabos, eles podem ser tônicos e podem ser átonos. Os átonos são aqueles em que o som é mais fraco e os tônicos, aqueles mais fortes. E as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a mais forte. Produzir um roteiro para uma entrevista oral. Nós sabemos que para produzir um roteiro, nós precisamos de elaborar questões, elaborar perguntas para fazermos ao nosso entrevistado. Compreender os gêneros narração esportiva e debate esportivo e reconhecer suas especificidades, sua estrutura e sua função social. Identificar o emprego do sufixo isar com S e isar com Z na formação das palavras. Nós aprendemos hoje que quando temos a palavrinha já escrita com S, quando formos transformá-la em verbo, nós colocamos o S também. Quando ela terminar com Z, ou quando for substantivo ou adjetivo, ela também vai se escrever com Z. Reconhecer as regras de acentuação gráfica das palavras paroxítonas, ou seja, quando a última sílaba for tônica, e proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for tônica. A diferença é que as palavras proparoxítonas, elas sempre serão acentuadas, e as paroxítonas, nem sempre elas virão acentuadas. E, por último, realizar uma pesquisa e um debate.